E agora a gente não poderia deixar de trazer uma parte do tratamento que é fundamental. Para a gente que trabalha com terapia nutricional, sabe o quanto que o exercício acoplado à terapia nutricional é importante, faz bastante diferença. E nesse tratamento, pensando especificamente no cuidado do paciente queimado, a fisioterapia que é quem brilha nesse setor. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a fisioterapeuta que é responsável, principal responsável nesse caso e no grupo por esse tipo de cuidado em relação aos pacientes. Então, a gente tem hoje aqui a Débora Gonçalves. Muito obrigada por você ter vindo e aceitado o convite. Perfeito. E assim, eu já queria começar na parte que eu acho que é mais curiosa, que gera mais, realmente um pouquinho mais de estranheza, talvez até. Toda vez que a gente pensa, se a gente for pensar no universo de fisioterapia, fisioterapeuta, a gente tem alguns universos mais batidos, Tá. que a gente sempre pensa. Então a gente está acostumado a ver no hospital, no estúdio de pilates, na reabilitação em casa, mas sempre alguns cenários, às vezes muito comuns, que são os mais habituais. E você faz um negócio que é totalmente diferente, que é ajudar os cirurgiões lá no centro cirúrgico. Então, assim, mata a nossa curiosidade, porque o que que acontece, como acontece esse momento lá no centro cirúrgico? Perfeito. Bom, eu acho que o centro cirúrgico, ele é o grande diferencial para o tratamento do paciente e o maior facilitador que eu tenho para mim, como fisioterapeuta e como, objetivos de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Então, o centro cirúrgico, ele é uma particularidade, aonde eu tenho contato direto com os médicos durante a cirurgia. E o primeiro, às vezes, não primeiro necessariamente o primeiro contato com o paciente, tá? Mas vai ser o primeiro contato com o paciente sedado, Uhum. se caso ele já tiver entubado, mas a maioria das vezes no centro cirúrgico ele já começa o centro cirúrgico entubado, sedado, ou seja, livre de dor. E vai ser um contato onde eu tô vendo ele e tocando nele, ou seja, sem curativo, sem pomada. Então isso Sim. facilita toda a minha visualização para entender o que está acontecendo com ele. Então esse é o maior facilitador, é eu poder ver e poder tocar. Uma vez que você está no centro cirúrgico, você tem uma facilidade em ter interação com os médicos. E Sim. quando é parte médica, ou seja, a plástica, então é muito direto. Então, um contato muito facilitado. Porque uma vez que você está na UTI, o médico passa e você não vê. No É, centro cirúrgico, eu estou verdade. com ele durante a cirurgia. Então, isso facilita demais traçar os meus objetivos. Perfeito. Porque enquanto eles iniciam a cirurgia e já começam a conversar entre si, eu também estou presente e eu também estou inclusa nessa conversa, porque eu também Ótimo. tenho livre demanda para estar fazendo qualquer tipo, às vezes, de sugestão. Então isso Perfeito. facilita muito o meu trabalho, para começar a iniciar a pensar no que seria o tratamento para esse paciente. Uma vez que eu posso começar a tocar nele, aí é a hora que começa a minha avaliação. Então entender o que está encurtado, o que não está, o que está entender o grau de extensão de lesão, profundidade, Sim. isso faz total diferença para entender o que eu vou fazer, inclusive a curto prazo, tá. Eh, Medidas a longo prazo é importante? É, mas Sim. muita coisa muda Ao até longo do longo tempo. prazo. Então, Sim. pensando a curto prazo, o que eu posso fazer? Mobilização precoce. Sim. Então, a minha mobilização, ela já inicia ali no centro cirúrgico, tá? De maneira estéril, aonde eu começo a mobilizar o paciente, eh, lógico, após uma avaliação um pouco mais minuciosa da plástica, porque pensando que é um paciente queimado, com grandes profundidades, você não vê um tecido bonito, você vê um Exato. tecido danificado, lesado, muitas das vezes, lesões expostas, sendo ela, ou às vezes muscular, ou tendínea, ou óssea, então entender se eu posso, se eu não posso. Tatear a sua força ali, e tatear o que é que exatamente você vai fazer. Mas estando com o cirurgião plástico do seu lado, já faz total diferença. Uma vez que eu consigo
olhar para o paciente, entender o meu objetivo a curto prazo, poder iniciar a mobilização, eu consigo começar a planejar durante a cirurgia até o final qual vai ser a próxima ida do paciente, entender quais vão ser os próximos planos médicos para ver o que eu consigo me inserir. E a terceira coisa, eu consigo começar a bolar as primeiras orientações. As Perfeito. orientações, no modo geral, ela não fica só no centro cirúrgico, então ela sai do centro cirúrgico junto comigo. E ela, muitas das vezes, no meu serviço, na forma como eu trabalho, ela é feita em voz alta. Então, doutor, qual vai ser a próxima vinda? O que vamos começar a iniciar lá na UTI, que na maioria Perfeito. dos casos eles estão na UTI. E aí é que a gente começa a entender, pode sentar, pode sair do leito, pode andar, o que pode mexer, o que não pode mexer. Essas informações eu colho, eu jogo para o sistema, que então já é uma forma De divulgar de ter a comunicação e assertiva compartilhar essa informação, né? para que essas informações não sejam perdidas. Então eu tenho a orientação, em conforme com os médicos, essa orientação sai comigo e vai pessoalmente beira-leito para o fisioterapeuta no dia responsável na UTI. Após isso, eu vou até a equipe de enfermagem também para fazer a orientação deles. Por quê? Porque entra a parte de posicionamento e o tipo de manipulação que eles vão fazer no leito. Muitas das vezes os pacientes, quando dependendo do tipo de curativo, a enfermagem dá continuidade a essa troca de curativo também na Perfeito. UTI. Então entender o que vai, o que não vai poder ser feito. Então essa orientação ela acaba sendo difundida para a equipe também. Perfeito. A orientação, ela não está baseada somente no que pode ou que não pode fazer, mas eles tentarem visualizar o que tem por debaixo dos curativos. Porque às vezes o Sim, paciente queima uma parte do cotovelo, mas o curativo vem do punho até o ombro. Então significa que está tudo queimado? Não. sim. Na verdade, o Importante. curativo está ali por uma outra situação, por uma restrição de movimento, porque de repente fez um enxerto na região do cotovelo e não pode fazer um tipo de movimentação ali. Então, na verdade, assim, eles tentarem também visualizar, e eu consigo trazer isso, porque eu estava no centro cirúrgico. Então, eu consigo passar essa informação: olha, o posicionamento vai ser em extensão, vai ser com o braço esticado, porque tem um enxerto bem nessa região. Não é grande, é pequeno, mas tem. Então é uma forma de você agregar uma visualização a mais para a equipe, Exato. tá. Então acho que o diferencial do centro cirúrgico é isso, é poder participar no intraoperatório, de poder visualizar, de tocar, de poder integrar as informações e acompanhar, porque não é uma ida ao centro cirúrgico, são diversas. Então a minha conduta vai mudar a todo tempo. Pode ser Exato. que mude, pode ser que não mude, e mesmo que não mude, a gente reforça a orientação. Permanece a mesma orientação A, B, C, D. Então tem que se Exato. manter. Então é o acompanhamento, né. Então eu acho que é um facilitador para mim e um diferencial no sucesso da reabilitação do paciente. E assim, o que é legal, no seu discurso é que você trouxe 2 coisas que são muito importantes, até a gente já tinha conversado um pouco em outras entrevistas, que é o quanto a gente ouvir o que o outro está pensando influencia no que a gente vai fazer. Hum, Saber o que que o cirurgião está pensando, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito, para eu saber se o que eu estava fazendo estava dando certo, sim ou não. tá, Porque acaba sendo um guia muito, muito importante, porque justamente nem tudo você vai visualizar. Para quem não visualiza, ter a informação, saber a opinião e esse compartilhamento que acontece muito nas reuniões, ele é fundamental, porque a gente consegue muito delinear, a visão de cada profissional, exato, até para a interação ser a melhor possível, porque eu passo a entender um pouquinho do que você faz, você começa a entender o que eu faço, mas também vê as minhas dificuldades, porque a gente divide. exato. Então, tem muito isso. E um outro ponto importante que eu vi aqui, que é sobre comunicação mesmo, que é o tanto que é importante a gente, além de ouvir, mas checar com a pessoa que falou se a gente entendeu correto. Exato.
é isso mesmo, eu entendi isso, mas é isso mesmo? O tanto que é importante justamente para na hora que essa informação for disseminada ou que ela for oficializada no sistema, para que ela chegue da melhor maneira possível em outras pessoas que não têm acesso ao centro cirúrgico, né. Exato, exatamente. E é um diferencial. E principalmente por uma coisa que eu considero mais importante, que vai um pouco além de nós, mas que tem a ver com a gente. Sim, Eventos adversos. sim, Então a gente consegue evitar muita bastante coisa. coisa por causa de uma orientação. E no caso do Sim, queimado em específico, são as perdas de enxerto. Então elas estão total. completamente conectadas a isso. Então, uma vez que você tem uma orientação, uma comunicação, uma orientação assertiva, Clara, clara, você não tem perdas. Então você consegue deixar o tempo de internação dentro daquele prazo que a gente já imagina que vai acontecer e não ficar estendendo esse exato. prazo. Uma vez que você tem uma perda de enxerto, você pode aí calcular pelo menos entre 1 a 2 semanas De a mais atraso, de atraso. de internação, sem Exato. contar que pode ter algum evento nesse meio termo. Só que essa questão dos eventos adversos, que eu considero para o paciente o que é mais difícil é uma perda de enxerto significa uma marca a mais no meu corpo e significa um tempo Exatamente. a mais no hospital e uma área a menos que eu tenho para doar. Então, uma perda acarre É muita repercussão, não é exatamente. clínico, é estético, é psicológico, é emocional também, porque tudo vai influenciar, né. Vai atrasar ainda mais. Então, assim, é o principal evento adverso que a gente tem que, Com certeza. prevenir, né, para que não aconteça, e se acontecer, que seja por uma Agir rápido, outra situação, mas agir não rápido. por um erro, nosso, né, como equipe, né. Então acho que esse é o ponto mais crucial e é o que eu me atento mais. É exatamente isso, na perda do enxerto. Exato, acho que assim, acho que a gente trabalha muito nesse sentido, né, porque embora a gente saiba que pode acontecer, a gente não quer, e é horrível para o grupo quando vê que perdeu. É muito frustrante, porque a gente tem noção justamente do atraso na programação, na readequação. E se a gente for parar para pensar, uma coisa que aí uma curiosidade mesmo, porque, por exemplo, quando chega um paciente desse, nessa gravidade, nessa complexidade, eu imagino que muitas chaves se abram na sua mente. Sim. E pelo que você está me dizendo, o centro cirúrgico ajuda a abrir realmente mais chaves ainda, é como se abrisse seu mapa mental. Mas como que funciona ou como que foi nesse caso específico quando você olhou, assim, como que você desenhou na sua mente a programação dela? Porque a gente sabe que essa programação, inclusive, ela precisa, ser revista ao longo do tempo. Certo. Ela não é fixa, porque o paciente é dinâmico, ele muda toda hora, e a gente vive muito o momento, a gente tem aquela ideia todo, mas como que para você, em relação à reabilitação, à fisioterapia, como que você desenha isso tudo? Tá. Bom, a gente sempre tem um histórico do que aconteceu, e acho que a primeira coisa que eu sempre levo em consideração é a profissão do paciente. Importante. Acho que é uma das primeiras coisas que vem, assim, como uma parte humana mesmo, Exato. sabe, não só olhar ele como um paciente, mas como um ser humano. Então é a primeira coisa é a profissão. Aí o segundo momento é você olhar para o paciente e conseguir enxergar a determinadas áreas queimadas e o que o tratamento do médico vai influenciar ali. Então, vai ter enxerto ou não vai ter enxerto? Então, eu acho que é o segundo ponto. Porque não significa necessariamente que ele está indo para o centro cirúrgico e o médico está dizendo hoje, semana que daqui a 3 dias eu enxerto, que pode ser que não este pode ser que a área tenha regenerado, que não precise de enxerto, Exato. ou se de repente ele fizer essa programação, então eu já imagino assim: "Bom, se vai ter enxerto, então eu já sei que tem um tempo de imobilização, o que é que então eu vou trabalhar do outro lado e o que eu tenho que me atentar desse lado". Uma coisa que eu acho super importante, que nem sempre a gente consegue perguntar para o paciente, mão a gente usa muito. Entender você é Destro destro ou canhoto. você é canhoto. Por onde que vai ser iniciado o plano de tratamento desse paciente? O médico, se for necessário enxerto, vai se iniciar pela mão?
vai iniciar pelo rosto, vai Sim, iniciar pelas pernas, então isso também é um fator determinante. Geralmente, os médicos preconizam iniciar pela mão, funciona então é melhor, ali que né. eu já começo o meu maior foco, mas o principal mesmo para abrir a mente é prestar atenção em áreas articulares. Então esse é a primeira coisa, independente de qualquer situação, vamos prevenir e observar melhor as áreas articulares, porque é elas que determinam se você vai conseguir fazer um movimento ou não, é crucial para você conseguir fazer um movimento para ganhar força e Sim. ter função. Então, áreas articulares é a primeira coisa que me vem em mente. Prestar primeiro atenção nelas, assim, é o primeiro momento que você olha para o paciente. E já que você trouxe esse ponto agora, quando a gente fala aí nas articulações, que é a nossa habilidade, né, de fazer ter amplitude dos movimentos, né, tem um ponto que é super importante da reabilitação, que entra nesse capítulo, que é a prevenção das contraturas, que entra direto no que você está falando. Então, acho que aí acaba como que você vai desenhando isso, porque, assim, a gente tem um cenário que é, muita dor, às vezes pode ter, nesse caso, bastante lesão, tinham áreas articulares atingidas. Como é que fica? Como é que fica esse cuidado? Especialmente, assim, o que a gente tem mais interesse, como é no dia a dia, como é no mundo real, na realidade, como é lidar com tudo isso? Tá, acho que a primeira coisa, eh, eu tenho a oportunidade de trabalhar no centro cirúrgico, então eu vou bater muito nessa tecla, porque é o meu A maior gente já percebeu que é facilitador. fundamental. E aí, qual que é, acho que o principal disso tudo, né, contraturas. O paciente ele vai receber um curativo. Então, é conversar com o cirurgião plástico, na maioria das vezes, falar: "Olha, tem como deixar dessa forma o posicionamento do membro para facilitar, enfim, retorno venoso, para facilitar uma posição de relaxamento do paciente para que ele não tenha ter as dores além da Do que está queimadura. previsto. Existe, em termos mais científicos, né, existem posições que são pré-determinadas para cada área articular, então existe essa possibilidade, isso é evidenciado. E a gente consegue, na maioria das vezes, com os curativos. Só que às vezes nem sempre eu tô até o final da cirurgia, então eu preciso ter essa comunicação, esse espaço para chegar até o cirurgião plástico e colocar a minha sugestão. Então eu já tenho e isso muito antes de enxerto, tá, eu tô falando isso já desde o Sim. primeiro momento que o paciente chega. A posicionamento do membro é super importante e é Uhum. fundamental. Diante disso, é fundamental a gente também entender a técnica que os médicos vão utilizar para estar fazendo, por exemplo, o enxerto, porque isso também é um diferencial a curto, médio e longo prazo. Então, e o dia a dia, né? O fato de eu tenho essa oportunidade de trabalhar no centro cirúrgico e no dia seguinte já estar com o paciente na UTI, isso me facilita muito mais, porque eu estou acompanhando ele literalmente minuciosamente. Então, no Legal. centro cirúrgico e fora do centro cirúrgico. Então isso também, me facilita bastante. Mas eu acho que o principal é isso, é ter o acompanhamento, observar isso, tanto ele sedado, quanto ele acordado, ver o que ele consegue fazer acordado, o que ele e tentar manter isso. Aquilo que Perfeito. ele não conseguir fazer, eu intensifico no centro cirúrgico, porque às vezes não consegue por conta do fator da dor, e que na maioria das vezes é isso. Então Uhum. eu consigo intensificar, no centro cirúrgico. Então, assim, existe essas questões da mobilização, do posicionamento, e existe um outro trabalho conjunto também com a terapia ocupacional, que se for Perfeito, necessário, entra com órtese também, tá. perfeito. E aí elas determinam qual é o tipo de órtese que a gente pode trabalhar em conjunto, tanto para posicionamento ou às vezes até para ganho de alguma amplitude de movimento. Mas isso Perfeito. é dia a dia, é sentir dia a dia o paciente e as dificuldades que ele tem, que ele apresenta. Incrível, né. E só mais um depoimento que acaba reforçando pra gente como é detalhe, minuto a minuto, não adianta sair com toda a pressa, mas também você precisa caminhar. A gente vai fazer só uma pausa e já já a gente volta, porque tem muito mais coisa que a fisioterapia fez e faz por esses pacientes.